Qual a melhor definição para uma figura dita heróica? Esta é a primeira frase da apresentação do livro que trago hoje na saleta de leitura. Na continuação desta frase, lemos: aquela encontrada em dicionários dos mais diversos, que descrevem um ser de coragem notável, reconhecido por seus grandes feitos e sua bondade, pela determinação inabalável em atingir seus objetivos, independentemente de condições favoráveis ou adversas? Uma pessoa que suporta quaisquer sacrifícios em vista de um bem maior, arriscando muitas vezes sua vida em benefício de outros? Ou ainda, pensando em padrões mitológicos, um semideus nascido da união de um deus ou uma deusa com um ser humano? Creio que todas essas definições cabem à palavra herói. E por que estou falando isso? Porque o livro que trago hoje, na saleta de leitura, chama-se Heróis Muito Espertos. É uma edição da Martine Claret que apresenta heróis de contos da cultura celta. Por isso, na apresentação do livro, lemos o seguinte: como representantes da cultura celta, temos que lembrar que os heróis protagonistas destes contos constituem seres que estão sempre em contato com a natureza e sabem respeitá-la, assim como respeitam as tradições do seu povo e a hierarquia de suas instituições. Há nestes contos figuras que quase sempre habitam as narrativas de origem similar, como fadas, gigantes, reis, rainhas e princesas, e, obviamente, aquele que, de alguma forma, tem o papel de proteger alguém ou desafiar algum perigo. Sim, é claro, o herói. Então, nós temos neste livro a seleção de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 contos em que nos são apresentadas figuras muito espertas. Nós temos, por exemplo, no conto que abre o texto, um rapaz que durante muitos anos, como a família era muito pobre, era só ele e a mãe, ela o guardou dentro de um buraco, o buraco das cinzas que ficava perto do fogo, e amontoava cinzas quentes em volta dele. E à medida que ele ia crescendo, ela ia aprofundando o buraco. E depois ela conseguiu uma pele de bode que amarrou na cintura do menino. E ele ficou muito orgulhoso com isso e resolveu dar uma volta na rua. E aí começa então a história do rapaz com pele de bode. Depois nós temos uma outra muito interessante, que é a história do Jack e seu patrão. E o Jack era o menor dos 3 irmãos. O irmão mais velho foi trabalhar com o patrão e o patrão lhe deu um castigo horroroso e ele voltou para casa machucado. O segundo irmão foi trabalhar para o mesmo patrão e aconteceu a mesma coisa. Mas como o nosso livro se chama Heróis Muito Espertos, foi o Jack, o terceiro filho. E aí as coisas mudaram de rumo. Temos também a história, deixe-me ver uma que eu achei muito legal, que é o Ruden e Duden e Donald O'Neary, que são, o Ruden e o Duden são
dois caras maldosos que, apesar de terem muito dinheiro e terem muitas terras, querem um pedacinho pequenininho da terra do vizinho deles. E aqui mostra como a esperteza do vizinho os faz desistir dessa ideia. Que mais que tem aqui? Tem tanta coisa legal. Ler esse livro me levou de volta ao final da minha infância e foi assim algo muito prazeroso. É um entretenimento maravilhoso. Eu mergulhei nas aventuras e, na verdade, assim, eu não conhecia nenhuma das 12 histórias. Quer dizer, para ser mais clara, eu conhecia só uma e não sabia que era do folclore celta, que é o Santuário Gellert. Acho que é assim que se lê. E é uma história muito bonita, diferente das outras, ela não mostra assim a esperteza de seres humanos, mas ela mostra a coragem de um animal. E o que esse animal fez para salvar a vida do seu dono, do filho do seu dono. É um livro fabuloso. Acho que para os leitores ali de entre 10, 12 anos, eu acho que vão gostar do livro, mas serve para qualquer idade. Eu, por exemplo, na minha idade, me encantei com as histórias. Então, a sugestão de hoje de Nossa Letra de Leitura é Heróis Muito Espertos, da editora Martim Claret. Divirtam-se!